Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta quarta-feira, 27 de abril e celebrando, claro, nessa edição especial, aniversário do nosso amigo e companheiro aqui no PB Desporto, Jorge Moraes, ocorrido na última terça-feira, 26 de abril. Edição especial, iremos mostrar, fazer aqui das ruas da região norte de Portugal, aqui uma zona mais rural, na bela cidade de Gandra. Depois estaremos também no Porto. Edição essa que tem os seguintes destaques. Aqui em Portugal, a derrota do Porto para o Braga e a vitória do Sporting deixa os Leões ainda sonhando com a conquista da Liga Portuguesa 2021-2022. Os jogos da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e, é claro, a Champions League, com o primeiro jogo da fase semifinal, uma partida para entrar na história, a vitória de 4-3 do Manchester City em cima do Real Madrid no primeiro confronto entre as duas equipes na fase semifinal. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Teremos também, é claro, o nosso bate-papo do PB Desporto, com ele, o aniversariante Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisando a tal central do apito, que acabou virando, a palavra definitiva com relação aos jogos do Campeonato Brasileiro, com a polêmica em cima do lance de pênalti do Isla, no Marcelo Cirino, no jogo do final de semana entre Atlético Paranaense e Flamengo, 1-0 para o Atlético, depois comprovado que não foi pênalti. Enfim, vamos discutir esse assunto, como também o Mundial de Seleções no final do ano, ainda sendo algo a mais a prejudicar, a interferir no calendário insano do futebol brasileiro. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro irão analisar esses assuntos. Mas também vamos falar daqui a pouquinho da Champions League, uma partida inesquecível envolvendo duas das maiores equipes do futebol europeu, de um lado Manchester City, do outro o Real Madrid, uma partida daquelas para entrar na história. Agora sim é a hora do nosso bate-papo. Eu vou começar contigo, Moraes. Antes de mais nada, felicidades, parabéns pelo seu aniversário. Você que é um amigo aqui de longa data e uma honra tê-lo fazendo parte também do nosso PB Desporto, analisando como primeiro assunto essa questão da central do apito, dessa interferência, enfim, nos comentários que geram polêmica em cima dos lances capitais do futebol brasileiro. Moraes, um abraço. Júnior, forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Essa questão de arbitragem no futebol mundial é um negócio assim muito sério. Especialmente aqui no Brasil, a gente tem que entender que a figura do árbitro de vídeo veio para ajudar a decisão do árbitro dentro de campo. Esse ano, a gente não está vendo a coisa funcionando desse jeito, até porque a própria Confederação Brasileira de Futebol, ela está solicitando ao pessoal que faz o árbitro de vídeo para interferir menos na decisão do árbitro dentro de campo. Aí isso aconteceu no jogo, por exemplo, do Flamengo contra o Atlético do Paraná, onde foi dado um pênalti que, na minha opinião, não foi pênalti, não foi. O árbitro assumiu uma responsabilidade que, para mim, errou no lance, não consultou o VAR, orientado a não se envolver mais nisso, ou pelo menos chamar menos, porque antes, qualquer decisão do árbitro, o VAR estava chamando, estava interferindo e às vezes estava até atrapalhando a arbitragem de um modo geral. Aí vem agora essa decisão. A decisão é interferir menos. E o Flamengo, na minha opinião, foi prejudicado porque não houve o pênalti, na minha opinião. Mas foi a primeira vez que isso aconteceu? Outra coisa, o Flamengo já foi beneficiado em outras oportunidades? Já foi. Agora,
a gente tem que entender que a arbitragem, por exemplo, que é comentada pelas transmissões esportivas, ela não pode ser levada ao pé da letra como que aquilo seja algo definitivamente positivo em relação ao seu resultado. Quem está lá em cima também erra, quem está lá embaixo também erra. Erra o VAR, erra o árbitro, erra quem está comentando a arbitragem. E eu acho que a gente precisa evoluir muito para encontrar uma melhor solução para essa questão da arbitragem e que a gente não fique lamentando algumas decisões dentro de campo, viu, Júnior? Olha, Moraes, de fato, né, todos têm o direito a colocar suas opiniões, é óbvio. A questão aqui que a gente está colocando e foi duramente criticada por vários jornalistas também é a postura que essa central do apito tem, que é a emissora, né, que já tem fama disso, de querer impor a sua opinião, de querer colocar como definitiva. E nesse caso, desse pênalti em cima do Marcelo Cirino pelo Isla, que depois foi comprovado que não foi, a central do apito disse não, categoricamente foi pênalti, sim, e tudo mais e tal. Até um comentarista lá ainda atacou o senhor Roger Flores, né, disse que o principal erro do Isla é ele chegar atrasado, é ele fazer... Pô, quer dizer, em cima de um erro, de um pênalti que não foi. O que não pode é determinados setores se acharem o rei da palavra, né? É por aí. Mas agora eu vou para você, Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, para abordar também esse tema com relação à tal central do apito em cima dos jogos do Campeonato Brasileiro. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Junto-me às homenagens por mais uma janela nesta terça-feira, 26 de abril, de nosso caríssimo Jorge Moraes, que com certeza se estendem de Maceió à simpática Nadia, origem ancestral do festejado aniversariante e acreditado cronista esportivo alagoano, que nos honra com sua parceria no canal. Saúde, perene sucesso e longa vida, Moraes! E vamos à pauta número 1. O pênalti assinalado pelo árbitro FIFA Rafael Claus contra o Flamengo, último sábado 23, sob a alegação de falta do lateral Isla no atacante Marcelo Cirino, que decretou a vitória por 1-0 do Atlético Paranaense em Curitiba, foi duramente questionado por experientes críticos, em particular da imprensa paulista. Menos, entretanto, pelos da Rede Globo, cujos comentaristas ex-árbitros de sua central do apito, a considerar denúncia ano passado do jornalista Arnaldo Ribeiro em seu canal do YouTube, por tal motivo demitido do programa vespertino Seleção Sport TV, estariam interferindo nas decisões do VAR do Brasileirão. Arnaldo Ribeiro, ex-ESPN, hoje em canais do UOL e TV Cultura de São Paulo, denunciou também a conduta do ex-árbitro Péricles Bassols, comentarista do canal TNT, contratado para o VAR de jogos do Campeonato Paulista, que repassaria para os árbitros de campo a opinião da mesma central do apito da Globo em lances sobre infrações, escancarando a insegurança dos responsáveis pelo sistema eletrônico em subsidiar as decisões dos mediadores. Vale o que a central do apito da Globo decidir. O majoritariamente refutado pênalti contra o Flamengo, bem assim uns de outros jogos, com marcação ou não de infrações, a julgar pelo duro questionamento jamais contraditado de um experiente profissional como o Arnaldo Ribeiro,
afastado do Sport TV por inconveniente, deixa implícita a hipótese de que o VAR e os árbitros de campo no Brasil decidem lances polêmicos com base na tida como infalível opinião da central do apito da Globo. É o que paira sobre nossas cabeças, até prova em contrário, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, é aquilo que eu falei para o Moraes. Não dá para você ter, né, o serviço de uma emissora que analisa as partidas como a última palavra. Como tudo que aquela emissora faz, né, tudo tem que ser, a opinião deles é que vale. Não adianta, eu acho que muita gente acha, não, isso é besteira. Não é por aí, cada um tem... Claro, cada um deve dar a sua opinião. Agora não quer colocar isso como ponto... Aqui a tal central do apito falou, tá falado, é isso aí, pronto. E você citou bem, né? Teve um profissional que foi demitido porque fez críticas a tal central do apito. É lamentável. O segundo assunto que eu quero abordar com vocês aqui, da Avenida da Liberdade, o começo da Avenida da Liberdade, zona histórica da belíssima cidade do Porto, nesse dia especial do aniversário do nosso amigo Jorge Moraes. O segundo assunto para você, Moraes, é sobre essa situação em ano de Copa do Mundo, as partidas ainda mais apertadas, um jogo em cima do outro, e vai afetar todas as equipes, principalmente aquelas de maior investimento, que brigam pelo título de forma mais clara, que investem mais, que vão perder jogadores para a seleção, inclusive, enfim. Como é que você analisa isso, hein, Moraes? A gente sabe que o calendário no futebol brasileiro, ele é muito apertado. São muitas competições para a disputa num período curto. Por exemplo, a gente tem os campeonatos estaduais, tem Copas regionais, tem Copa Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, Séries A, B, C, D, e estão querendo inventar a Série E, Série F. Então eu acho que é muita competição para pouco tempo. É muita competição quando num momento como esse, 2022, a gente ainda tem a disputa da Copa do Mundo, que vai acontecer na segunda quinzena do mês de novembro, lá no Catar. Então, por conta disso, é um jogo atrás do outro, é uma competição entrando dentro da outra. Essa semana teve um clube aqui em Alagoas que disputou uma seletiva do Campeonato Alagoano, disputou um jogo da Copa do Brasil e disputou uma partida do Campeonato Brasileiro. Tem 3 competições dentro de uma mesma semana. Então eu acho que isso é cansativo. Você fica com dificuldade para preparar o próprio time que você acha que é o ideal para uma partida de futebol. Agora, em relação à disputa da Copa do Mundo, não tem muito o que se questionar. O Tite, por exemplo, aqui no Brasil, ele convoca a seleção dele com vários meses de antecedência. Ele tem uma preparação já de uma eliminatória para a Copa do Mundo com muitos jogos. E você tem, nessa preparação, a possibilidade de fazer amistosos. Então, é reclamar, na minha opinião, de barriga cheia. Pelo menos aqui no futebol brasileiro, para os clubes, sim, são competições demais. Agora, para a seleção brasileira, não. Está dentro do contexto do prazo de convocação. E se não fizer uma boa participação na Copa, não foi por conta disso, viu, Júnior? É isso, Moraes. De fato, é um ano complicado, muito mais complicado, porque teremos o Mundial de Seleções no Catar no final do ano. E os jogos ainda, o campeonato vai terminar um mês antes. Ou seja, os jogos, as competições serão mais corridas, as equipes jogando aí em média a cada 3 dias, ou seja, é insano, né? Ainda mais as equipes grandes, as que têm mais jogadores em seleções, enfim, e participam de mais competições, irão com certeza sofrer mais. Aqui da rua Ricardo Jorge, no centro do Porto, e eu vou para o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação
a essa questão do calendário brasileiro ainda mais apertado, ainda mais complicado em ano de Mundial de Seleções, em ano de Copa do Mundo, Antônio Manuel Góes. Curto e grosso na abordagem deste tema sobre o calendário do futebol brasileiro, combinado com o Continental neste 2022 de Copa do Mundo. Os clubes, todos eles, são responsáveis diretos pelo encurtamento do tempo das disputas dos variados torneios. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores da América, com reflexo no condicionamento físico e técnico dos jogadores, submetidos à surreal exiguidade de tempo no intervalo entre os jogos, numa massacrante temporada, do começo ao fim, de domingo, quarta, domingo, sábado, terça, sábado, ou segunda, quinta, segunda, em sequência de deslocamentos aéreos na vasta dimensão territorial do Brasil e da América do Sul. Tivéssemos um futebol sério, cumpridas as férias de fim de ano e ano novo, realizaríamos neste 2022 excepcional uma pré-temporada entre a segunda semana de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro, com subsequente início das competições nacionais. Ocorre que a histórica permissividade de interesses cartoriais entre CBF e federações estaduais, com a leniência dos clubes e entidades corporativas de profissionais de futebol, de árbitros, treinadores e jogadores, impede liminarmente uma solução humanizada para um calendário que, independentemente de mais ou menos numerosos elencos dos participantes, implicará sérios transtornos para todos. Mais ainda os que têm jogadores convocados para seleções nacionais, em ano de final de eliminatórias e realização do Mundial do Catar. Clubes brasileiros de maior investimento, por óbvio, sofrerão menos na extenuante temporada nacional e continental em curso, embora sob a perspectiva da perda de profissionais por lesões, cuja recuperação terá o peso da premência do curto espaço de tempo para que retomem sua atividade laboral, de que dependerá o maior ou menor sucesso das equipes, na busca dos melhores resultados nas competições. Os dirigentes do futebol brasileiro, Antônio Júnior, são simplesmente irracionais. É isso aí, Antônio Manuel Góes. De fato, os clubes terão muitas dificuldades, todos os clubes, né? A gente coloca aqui os principais porque são eles que irão brigar pelas competições Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, mas é claro que vai afetar todos os clubes esses jogos. Em primeiro lugar, os jogos um em cima do outro. E as equipes que têm jogadores nas seleções, aí será mais complicado ainda. Ainda aqui na região histórica do Porto, onde estamos fazendo essa edição do PB Desporto. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Jorge Moraes, em Maceió, Lagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. E o Bayern de Munique, o poderoso Bayern de Munique, ainda aqui na região de Vilarinho Alto, norte de Portugal. Falando do Bayern, né, que conquistou o campeonato alemão simplesmente pela 10ª vez consecutiva. Isso mesmo, 10ª conquista consecutiva do poderoso Bayern de Munique, ao derrotar no último final de semana, mais precisamente no último sábado, por 3-1, o seu maior rival, o Borussia Dortmund. O Bayern chegou aos 75 pontos na competição, contra 63 do Borussia Dortmund, não pode ser mais alcançado, e sagrou-se campeão mais uma vez. O Bayern, que é de fato, não só na Alemanha, mas na Europa, um dos principais, um dos mais poderosos clubes. O segundo colocado, o Borussia Dortmund, também garantindo já a segunda colocação. Faltam ainda 3 rodadas para o final da competição, a 32ª, 33ª e 34ª rodada, mas o Borussia já garantiu também a segunda colocação e uma vaga na próxima Champions League, assim como
o Bayer Leverkusen na terceira colocação e o Red Bull Leipzig, uma equipe também que vem crescendo muito nos últimos anos no futebol alemão, estão nesse momento garantidos também na Champions da próxima temporada 2022-2023. Parabéns ao Bayer, o grande campeão alemão da temporada 2021-2022, 10º título na história, 10º título de forma consecutiva para o clube alemão. E o assunto agora é a Champions League, aqui direto de Gandra, mais uma vez, região norte de Portugal, para falar da Champions League, a maior competição do futebol mundial, que teve nessa última terça-feira, dia 26, o primeiro confronto de uma das semifinais envolvendo o Manchester City contra a equipe do Real Madrid, a equipe inglesa contra a equipe espanhola. Um jogo daqueles inesquecíveis, dignos de uma fase semifinal de Champions League. Um jogo que o City dominou, perdeu várias oportunidades, mas venceu por 4-3. Primeiro gol na primeira etapa, logo no começo, 2 gols relâmpagos. Primeiro do De Bruyne, o belga De Bruyne, aos 4 minutos. Vocês podem conferir nas imagens dessa partida colocadas pelo nosso Antero Arcanjo. De Bruyne fazendo aos 4 minutos. Para o City, aos 11, Gabriel Jesus, o brasileiro Gabriel Jesus, no lindo arremate, fazendo o 2-0 para o City. A equipe perdeu 3 chances logo depois seguidas, com o Mahrez, o Phil Foden e o Zinchenko. E aos 33 minutos, Benzema, sempre ele, fazendo o 13º gol dele na Champions, o 40º nessa temporada 2021-2022. No segundo tempo, o Phil Foden aumentou para 3-1 para o City. Aos 10, logo depois, numa arrancada sensacional, Vinícius Júnior deixou 3-2, encostou mais, deixou ali o Real Madrid vivo no jogo. Aos 29, o Bernardo Silva deixou 4-2, fez o 4º gol do Manchester City nessa partida fantástica. Mas o Benzema de pênalti fez o 3º gol para a equipe do Real Madrid de pênalti. O Benzema fazendo 2 gols nessa derrota para o City por 4-3. Mas pelo que foi o jogo, pelo domínio do City, que teve inúmeras chances, ficou de bom tamanho para a equipe do Real Madrid, que quando foi lá, fez os seus gols. Teremos agora o jogo da volta em Madrid, para conhecermos o primeiro finalista dessa Champions League, que vai ocorrer no dia 29 de maio, no Stade de France, em Paris, a bela capital francesa. É bom lembrar que nessa quarta-feira à noite, teremos noite no Brasil, tarde aqui em Portugal, aqui na Europa, teremos o primeiro jogo da outra semifinal envolvendo Liverpool, equipe inglesa, contra o Villarreal da Espanha. A sensação dessa Champions League, a equipe que eliminou o Bayern de Munique, o poderoso Bayern, e que agora vai tentar também ultrapassar o Liverpool para chegar pela primeira vez na sua história à final da Champions League. São jogos da fase semifinal da maior competição de futebol mundial de clubes, a Champions League. E o campeonato português teve no final de semana mais uma rodada, a 31ª rodada da competição, com o Futebol Clube do Porto de forma surpreendente, já estava invicto na competição, sendo derrotado na casa do Braga, pelo Braga, por 1-0, e com a vitória do Sporting, acabou aí dando a esperança, né, para a equipe dos Leões. O Sporting venceu por 3-0 ao Boa Vista, jogando aqui na cidade do Porto, e agora, apesar da vantagem ainda ser de 6 pontos considerável para o Porto, faltando 3 rodadas, os adeptos, né, os torcedores do Sporting ganharam um ânimo novo, vão torcer agora para novos tropeços do Porto e o Sporting fazer a sua parte. É uma situação muito complicada ainda, mas a verdade é que deu uma esperança a mais para os adeptos do Sporting dos Leões. Aqui na região de Vilarinho Alto, aqui também no norte de Portugal, região das mais belas do país. Vamos
passar os jogos dessa rodada, o nosso Antero Arcanjo disponibilizando para vocês, confirmando os principais jogos, o empate do Benfica em casa com o Famalicão, a vitória do Porto, aliás, a derrota do Porto, né, para o Braga por 1-0, jogando no campo do adversário, e o Sporting vencendo a equipe do Boa Vista por 3-0, os jogos da Liga Buin, na sua 31ª rodada, faltando três rodadas para o final da Liga Portuguesa de Futebol. E as últimas do PB Desporto, vamos falar do Campeonato Brasileiro Feminino, ainda aqui em Vilarinho Alto, na região norte de Portugal, uma bela região, né, aqui do norte do país. E para falar do Campeonato Brasileiro Feminino, que teve a sua 7ª jornada no final de semana, como destaque para a vitória do Palmeiras, 4-1 no Real Brasília, o Flamengo empatando com o Internacional por 1-1, São Paulo ganhando do Smack por 4-1, o Corinthians fazendo 5-0 na equipe do São José, e o Cruzeiro mostrando que está realmente passando por um ótimo momento. A equipe começou perdendo, uma equipe que não é profissional, não é como o Flamengo, não é como o Palmeiras e o Corinthians. Venceu o Flamengo no Rio por 4-2 e agora venceu fora de casa também a Ferroviária, uma das fortes equipes desse campeonato, por 1-0. Enfim, é o Campeonato Brasileiro Feminino, que tem o Palmeiras como líder com 19 pontos, segundo o Corinthians com 17. O nosso Antero está colocando para vocês aí a tabela de classificação. Vocês podem observar os 8 primeiros colocados na competição. São justamente as 8 equipes que avançam, né? Nesse momento, seriam as 8 equipes que estariam avançando para a fase decisiva desse Campeonato Brasileiro Feminino. O PB Desporto vai ficando por aqui. Lembrando a todos vocês para se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Deixando aqui a imagem, mais uma vez, da região de Vilarinho Alto, Gandra, ao fundo, a bela região, né, aqui do norte de Portugal. A todos um abraço e até a próxima!